Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para a nossa segunda aula, tá certo? Segunda aula de quê? Segunda aula de Sociologia Clássica sobre Émile Durkheim. Pessoal, nessa aula nós vamos perpassar um dos conceitos fundamentais de Durkheim, que é o conceito de solidariedade. Veja bem, Durkheim tem um ponto de partida para a análise sociológica. Nós já sabemos que ele trata, que ele tematiza a questão do chamado fato social. Fato social são as nossas maneiras de ser, de sentir, de pensar, de agir. E esse fato social tem três características. Ele é, de uma forma ou de outra, exterior ao indivíduo, ele é geral e ele também é coercitivo. Agora veja bem, eu dizia na aula anterior para você ter cuidado e não confundir as palavras coerção e coesão. Coerção é alguém te obrigar, alguém de forma arbitrária fazer com que você se submeta ou realize alguma ação que você não quer. Coesão nada mais é do que união. Veja bem, o ponto de partida da análise sociológica de Durkheim é justamente a pergunta: o que mantém a sociedade coesa? Ou seja, o que é que existe dentro da sociedade que torna possível os indivíduos da própria sociedade cumprirem regras sociais? Veja bem, para responder isso, o Durkheim ele utiliza a expressão solidariedade. Solidariedade aqui não é ser bonzinho. Solidariedade nada mais é, pessoal, tá? Que uma liga que une os indivíduos. Uma liga que une os indivíduos, certo? Os indivíduos dentro da sociedade. Ou seja, a solidariedade é aquilo que torna possível a própria sociedade existir. O que acontece? Essa solidariedade, segundo Émile Durkheim, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma solidariedade mecânica e ela pode ser uma solidariedade orgânica. Veja bem, a solidariedade mecânica ela tem uma característica fundamental, na verdade duas. Ela tem uma grande consciência coletiva, ou seja, as pessoas que fazem parte desse tipo de sociedade, elas entendem que o coletivo é superior ao individual. E nessa sociedade nós temos uma baixa DST. Professor, o que é DST? DST, pessoal, nesse caso aqui, não é doença sexualmente transmissível. DST é a divisão social do trabalho. Nesse caso, a solidariedade mecânica, ela tem uma elevada consciência coletiva e uma baixa divisão social do trabalho. Esse tipo de solidariedade, esse tipo de liga que une os indivíduos em prol de alguma coisa, é típico de sociedades, vem aqui, sociedades não industrializadas, tá? Ou você pode dizer sociedades que não tiveram aí o processo, ou que não concluíram, ou que não passaram, tanto faz, pelo processo de consolidação, tá, do modo de produção capitalista. Ou seja, uma sociedade indígena, sociedades tribais, sociedades antigas, tá certo? São sociedades cuja solidariedade mecânica se faz presente. Ou seja, nós temos mais consciência coletiva e uma menor divisão social do trabalho. Professor, você consegue me dar um exemplo? Claro. Imagina que você, uma pessoa do sexo masculino, nasce numa sociedade, por exemplo, indígena. Na sociedade indígena, as divisões sociais de trabalho, elas são dadas por sexo e à medida que a sua faixa etária ela vai se alterando. Então imagina, você nasceu do sexo masculino, você nasceu com o sexo masculino e você simplesmente vai ter que, quando você tem mais ou menos 14, 15 anos, caçar, porque essa é a função própria das pessoas que estão nessa faixa etária e são do sexo masculino. Só que você tem uma aptidão enorme para cozinhar. Aqui você deixa a sua aptidão de lado para dar lugar àquilo que a coletividade ela exige de você. Agora olha para cá, pessoal, em outra forma de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, Durkheim vai dizer que já nesse ponto de partida da sociedade, ou seja, numa evolução social, que é o que ele pensa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter agora uma maior divisão social do trabalho, ou se quiserem, uma maior DST.
Em contrapartida, nós vamos ter uma menor consciência coletiva. Professor, por quê? Imagina só, você está estudando, tá, para passar no vestibular de medicina. E aí a sociedade chega para você e diz assim, não, eu não estou precisando de médico, já temos médicos demais, eu quero que você seja gari. Você olha assim, eu não quero ser gari, eu quero ser o quê? Eu quero ser médico, certo? Não estou aqui desprezando função nenhuma, só estou dizendo que aqui, se a sociedade estiver precisando, e o serviço de gari ele é extremamente necessário à sociedade. Só que aqui as pessoas elas pensam muito mais nelas do que propriamente no social. Por isso que nós temos uma menor consciência coletiva. Então as pessoas vão dizer assim, não, eu quero ser médico, eu não vou ser gari. A sociedade está precisando, mas eu não quero. Não, a sociedade está precisando aqui de policiais, não, eu não quero. De professores, não, eu quero ser médico. Mas, cara, não precisamos de médico. Você diz, não estou nem aí, eu quero ser médico. O que é que isso indica? Isso indica uma característica latente da solidariedade orgânica, cujos laços sociais eles são mais fragilizados, uma vez que o modo de produção capitalista, consolidado com o processo pleno da industrialização nas sociedades ocidentais, faz com que as pessoas elas se preocupem muito mais com o seu eu, o nome disso é individualismo, tá? Do que propriamente com aquilo que é coletivo. Por isso, esse tipo de solidariedade, esse tipo de liga orgânica que une as pessoas dentro da sociedade é o que nós chamamos de solidariedade orgânica, que existe sobretudo naquelas sociedades industrializadas, olha só, industrializadas e que concluíram e que consolidaram o modo de produção capitalista. Veja bem, bebês, olhe para mim. Aqui existe consciência coletiva. Se você acabar com a consciência coletiva, você destruiu a solidariedade. Agora, o que eu estou dizendo é que aqui a consciência coletiva ela é menor. Se eu acabo com a consciência coletiva, se as pessoas, numa hipótese, não têm consciência coletiva, você não tem solidariedade, que é a liga que une os indivíduos. Consequentemente, você não tem o quê? Você não tem sociedade. Agora, atenção. Durkheim chamava esse problema iminente, que é um problema que só pode ser originado dentro das sociedades marcadas pela solidariedade orgânica, ou seja, sociedades industrializadas e que concretizaram, tá, o modo de produção capitalista. Ele chamava isso de anomia, a doença que pode atingir, né, a sociedade marcada pela solidariedade orgânica e destruí-la. O que é anomia? Cuidado, tá certo, pessoal? Anomia não é anemia, não. Anomia significa ausência de normas ou não seguimento das normas, que são o quê? Regras coletivas criadas para que as pessoas, ao se submeterem a essas regras, vivam em sociedade. É justamente nessa sociedade marcada por uma organização plenamente capitalista, individualista, ou seja, por uma solidariedade orgânica, que nós vamos ter a densidade social. Professor, o que é a densidade social? À medida que as sociedades se tornam mais complexas, em que os meios de comunicação eles transitam de forma mais complexa, unindo as pessoas, nós necessariamente temos o quê? Nós temos ali as pessoas unidas dentro de um fator que é a interação social. Essa interação social, pessoal, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabecinha. Essa interação social, ela vai exigir que também hajam novas formas de integração social por meio dos meios de comunicação, uma vez que nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo um avanço da sociedade e um aumento populacional. Isso gera também o que nós chamamos de diferenciação social. O que é que seria essa diferenciação social? Seria justamente aquilo que explica o aumento da divisão social de trabalho, certo? Mas, professor, por que eu tenho uma maior divisão social de trabalho? Porque aqui você se autodetermina. Se aqui você acredita que você tem um dom para ser, sei lá, pedreiro, você vai ser pedreiro. Se você acredita que tem um dom para ser juiz, você vai estudar para ser juiz. Uma vez que é nesse tipo de sociedade que o indivíduo
determina as partes. Aqui não. Aqui as partes, ou melhor, o todo, determina o indivíduo. De novo, deixa eu refazer isso para você. Aqui, certo? O indivíduo determina o todo. Aqui, tá? É o contrário. Por que é o contrário? Porque aqui é o todo que determina a função do indivíduo. Isso é o que nós chamamos de solidariedade, que é um tema fundamental na sociologia de Durkheim. Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Tamo junto, galera!